Bem, eu estou aqui com Flávio Matos, né, o nosso político de Camaçari, né, e aí eu trouxe ele aqui para bater um papo solto, né, descontraído, para entender mais da vida dele, a parte mais particular, que todo mundo quer saber, né? Sempre me perguntam, as pessoas perguntam quando é que Flávio ia vir aqui, a gente estava acertando com sua assessoria ali desde o ano passado, né? O tempo chegou. Mas aí até cheguei a falar aqui, eu acho que ela até achou que eu estava chateado, porque eu falei assim, será que vai dar para marcar? Né? Ela não vai sim, tal, aí, mas não foi com... Aí eu queria conversar com você já no início, um pouco da sua vida. Como é que foi a sua vinda para cá? Você nasceu em Camaçari, né? E como é que começou essa questão de família na política e depois você entrou, né? Isso. Como é que foi isso? Ô, Rui, primeiro, obrigado pela oportunidade. Papo de hoje, podcast, quem puder acompanhar. É bom a gente soltar até uma história, né, para chamar a atenção para esse podcast. Você, para mim, já é conhecido de longas datas, né, da TV Litorânea, que ficou famoso. Um abraço também à Miriam, que está aqui fazendo a operação. E respondendo a sua pergunta, eu sou sim um privilegiado, sou nascido em Camaçari. Nasci nas mãos do Dr. Edivaldo, ali na Francisco Drummond, na antiga CEMED, né? Depois virou a Apivida agora, mas era na CEMED. O Dr. Edivaldo fez o parto da minha mãe. Eu nasci ali e já morava no Alto da Cruz, no ano de 80. Então, 46 anos, filho dessa terra. Já tive algumas saídas para jogar bola, para estudar, mas sempre retornando, porque Camaçari realmente é uma paixão para mim. Sobre a política, já que você perguntou já objetivamente, eu nunca pensei em entrar na política, mas meu pai, em 88, teve um apelo, né, porque ele era muito conhecido, ele foi candidato a primeira vez. Naquela época a contagem era por cédulas, né? E a apuração demorava uma semana, né? Então, um dia ele chegou em casa, tô eleito em primeiro do partido. E aí foi dormir, no outro dia ele acordou na segunda suplência. Isso acontecia direto. E aí aquilo fez ele, de uma certa forma, eu não me lembro muito bem na época, mas essas histórias que ele conta, eu só tinha 8 anos de idade, ele disse que não queria mais conta com política e tal, mas quem entra uma vez, né, é difícil, né? Ele se candidatou na eleição seguinte, em 92, foi o primeiro mandato dele, ganhou a eleição. E aí foram 4 mandatos consecutivos, sempre ampliando bastante a votação. Foi um bom vereador, muito conhecido, Matos é gente boa, todo mundo gosta dele. Em 2008 foi a última eleição que ele disputou, ele teve mais votos que teve em 2004, mas o prefeito que aí está hoje, na época, montou um processo para derrotá-lo, né? Articulou uma coligação, o partido dele tinha condições plenas de ele se eleger. Ele foi o primeiro lugar do partido dele, mas ele juntou ali mais 2, 3 partidos, botou o sobrinho. Na época eu me lembro que o sobrinho dele teve quase 2.500 votos, ele investiu pesado nesse sobrinho. Tanto sim que ficou provado que na eleição subsequente, o mesmo sobrinho que teve 2.500 votos baixou para 700 votos, né, com o mandato. Então teve assim 1/4 da votação praticamente. E ali Matos saiu da política em 2008. Por que eu estou falando isso? Porque foram 4 anos, ele simplesmente disse, não, o povo não me quer mais, se me quisesse me elegeria em qualquer circunstância. Muito consciente, meu pai sempre foi muito consciente com isso. Mesmo tendo uma votação maior, meus primos, né, a gente sempre fala, não pai, você não pode desistir, a votação foi expressiva, não pode desistir. Ele, não, perdi a eleição e eu vou parar, vou dar oportunidade para outros jovens de Camaçari, para que a renovação aconteça. Quando ele falava outros jovens, isso não passava em momento nenhum pela minha cabeça, né? Foi em 2011 que eu conversando com meu primo Márcio, a gente falou, rapaz, eu vou ser candidato. Ele, rapaz, você nunca pensou em política? Meus pais foram contrários a isso, né? Meu pai e minha mãe, na época, foram completamente contrários a essa minha decisão, mas eu, quando boto uma coisa na cabeça, né? Eu sempre fui um empreendedor, sempre trabalhei com empreendedorismo assim de forma muito forte. E aí eu falei, não, eu vou ser candidato. Aí fui pra cima, né, em 2011, falei, eu vou ser candidato contra o PT. Só sou candidato se for contra o PT. Procurei um partido que tinha me dado a palavra que seria contra o PT na época e que me desse condição de ganhar a eleição.
me filiei ao PTB, à época 14. Na época o presidente disse que seria completamente opositor ao PT. E cumpriu sua palavra, foi oposição ao PT. Eu fui candidato a primeira vez. Eu tinha uma expectativa na minha cabeça de 500 votos, que era a minha primeira eleição. Eu tive 1.072. E até 92% da apuração, meu nome estava dando como eleito. Tomei um susto, sentei na linha do trem, que eu acompanhei ali na clínica de meu pai, ali a apuração. Sentei na linha do trem e disse, meu Deus, rapaz, e agora? O que é que um vereador faz? Virei vereador. Não tinha nem noção, assim, sabe? Mas, como tudo é no tempo de Deus, ele, naquele momento, né, calma, baixa a bola, não é sua vez ainda, vá trabalhar. E aí, eu caí de eleito nos últimos 8% para segundo suplente. O segundo suplente, com 1.072 votos, e ali iniciou minha trajetória política, né? Porque ali eu tinha a chance de me atrelar e me associar à velha política ou continuar fazendo política como eu fazia. Um celular na mão, fazendo críticas, dando sugestões, é o que eu já fazia naquela eleição de 2012, né? Eu gravei muitos vídeos, né? Não quero ser herói de nada aqui, mas eu acredito que eu tenha sido assim, um dos primeiros, se não o primeiro, a começar a gravar vídeos e fazer uma utilização forte das redes sociais, né? Eu acompanhava, eu lembro disso aí. Com críticas, com sugestões, né? Com apontamentos, né? E isso foi crescendo ao longo de 2013, 2014, até chegar à eleição de 2016. E aí fui para um partido mais forte ainda, com muitas dificuldades de me eleger. Que foi o União. Que foi o Antigo Democratas, que depois virou União Brasil. E aí, em 2016, eu fui disputar com 4 vereadores de mandatos, né? Os 4 já disputando a reeleição, então era uma eleição muito dura. Mas os líderes do processo naquele momento me colocaram no partido. Eu disse, se eu quero ganhar a eleição, eu tenho que disputar com os grandes. Então, o partido tinha expectativa e tinha números, levantamentos, que eu seria o 12º colocado, mais ou menos. Eu fui o 5º, o partido fez 6 e eu ganhei a eleição, né? Então, foi uma surpresa também, né? A gente comemorou bastante. E a partir dali começou essa trajetória na política com mandato, né? Mas foi crescente. Começou, né? Em 2012, né? Foi bem crescente isso aí. Eu digo que foi meteórico, né? Porque foi realmente muito abrupto, assim. Quando você falou, bateu aqui a lembrança de uma crítica minha, né? Quando você falou você falou de nascer em Camaçari, viver a cidade. Eu sempre falo isso, sempre falei no dia a dia com as pessoas, que aqui a gente tem um grande defeito, né? Sem ser xenofóbico, né? Não querer ninguém de fora aqui, não, porque todos nós somos de fora. Eu nasci em São Paulo, mas eu digo que tem muito tempo que eu estou aqui, né? Então mas eu fico preocupado quando entra um secretário ou um político que não tem um vínculo muito forte com a cidade. Conheço gente, amiga nossa, às vezes do lado até do grupo político seu, que já foi secretária, para não dizer que é todos ou que é um só grupo, não, que não sabia ir num determinado bairro. Como é que pode, né? Entendeu? Eu sei porque eu convivi. Hoje você chega no secretário que a gente tem hoje, desse governo, vários não tem nem noção de onde fica. Burissatuba. Não sabe nada, não Oscar conhece. E Camaçari, em território, é maior do que Salvador. É muito grande a zona rural aí. 743, parece, quilômetros quadrados. É muito grande. Muito grande. Maior que Salvador. Eu já rodei tudo aí. E tem muita coisa que depende de uma assessoria maior do poder público. Com certeza. Né? Tem muitos lugares, uma grande Zona parte. rural, por exemplo, está lá precisando de ajuda. Então eu tenho essa crítica a fazer, que você falou, mudou um pouco, mas eu voltei aí para poder deixar isso aí pontuado. É uma crítica muito, muito contundente e pertinente, viu, Rui? Porque tem que ter ao menos um pertencimento. Eu não sou assim completamente contrário de que as pessoas venham contribuir. Porque, por exemplo, você veio, bebeu água de Camaçari, se apaixonou e não saiu mais. Então, mas o que você fez? Você teve vivência. Você não veio aqui só pegar o dinheiro de Camaçari, como muitos fazem, né? E nem aqui se estabelecem, né? Eu vejo assim... isso é do ser humano mesmo. É um defeito de reconhecimento. Porque quando você vira secretário de uma cidade, é um título
acho que um dos maiores, né? Depois de secretário tem os eletivos, mas em termos de nomeação, o maior cargo que alguém pode ocupar no serviço público em uma prefeitura é secretário. É o maior cargo. Porque prefeito e vice-prefeito são eleitos, mas depois deles são secretários. Então, nomeados. Então é o maior cargo que tem. Tem a confiança do prefeito. E quando você tem as indicações, por exemplo, a secretária de saúde que está foi indicada pelo governador, né? É isso que eu ia falar. Nada contra a pessoa de... Elisângela ou Rosângela? O nome da secretária? Elisângela? Rosângela. Nada contra a pessoa de Rosângela, né? Boa sorte para ela, Deus abençoe. Mas ela mora em Camaçari hoje? Né? Alugou a casa onde? Né? Já visitou as nossas 50 e poucas unidades de saúde pessoalmente? Né? Ela sabe que está faltando soro nas unidades de saúde? Ela sabe, tem ciência de que está faltando medicações importantes como losartana no posto, que não tem prednisolona. Ela sabe, ela vive isso. Qual a angústia dela? Pô, antes de um ano ela foi dar um passeio na Europa. Nada contra ela usar isso, as férias, nada contra. Não é isso. É o pertencimento, né? Eu vou ser secretário de uma cidade importante como Camaçari, eu vou viver a cidade, eu vou morar lá, eu vou conhecer Rui, eu vou passar em todos os podcasts para as pessoas me dizerem os problemas que existem. Eu sou secretário de saúde, eu vou andar todas as unidades para eu saber quais são os problemas estruturais e também logísticos, né? Limoeiro, por exemplo, eu até fiz essa proposta de fazer unidade de saúde, ele até está fazendo isso, do lado de um campo que a gente conseguiu lá. No governo passado, a unidade de saúde era alugada, tinham duas, né? Será que a gente, logisticamente, não seria importante, ao invés de pagar 2 aluguéis, né? E pagar contrato de manutenção, não era melhor a gente fazer uma unidade nova, né? No Limoeiro, mais bem posicionada, uma vez que aqueles condomínios foram para lá sem planejamento, né? Foi um planejamento habitacional, mas não teve um planejamento de bairro, né? Levou as pessoas, mas não levou o transporte, não levou a saúde, rápido lá, viu? Não levou uma boa escola, né? Não tem uma escola. O Limoeiro hoje tem mais de 40 mil pessoas, né? Já cabia uma escola estadual, por exemplo, né? Desengasgar o centro, né? Trazer assim. Eu vejo cidades de 10, 15 mil habitantes que tem escola estadual maravilhosa, então não são alinhados, não é o mesmo grupo político, federal, estadual. Agora que está construindo uma policlínica aqui. Mas será que não era importante a construção do nosso hospital municipal? Eu apresentei isso na eleição. Então, voltando assim ao pertencimento que eu acredito. Para mim, os secretários, e que venham contribuir com a cidade, mas tem que viver a cidade, tem que ter aqui... Pô, água de Camaçari, eu sempre digo isso, quando bebe água de Camaçari não quer sair mais, né? Tem que conhecer, se você vai administrar qualquer empresa, não precisa ser... Você tem que conhecer do assunto. Se não conhece, você em poucas semanas tem que dominar tudo, saber onde está todos os cantos. As pessoas dizem assim, um bom secretário de saúde tem que ser médico. Eu nem acho isso a 100% uma verdade. Se ele for um bom administrador, porque ele vai ter que administrar. Véio. Exatamente. Para mim, gestor de pasta em serviço público tem que ser bom administrador. Primeiro, ele tem que ser econômico. Ele tem que saber fazer economia. Rui, em 2025, o prefeito que está conseguiu administrar 2,8 bilhões de reais, certo? A receita em 2024 foi 2,4. Então subiu aí 400 milhões. A folha, que é a folha de comissionados e mais efetivos ele não pode mexer muito, só nas gratificações, né? Mas de comissionados ele tem como controlar isso. Se você está gastando 1 bilhão de folha com gratificações e folha e comissionados e os efetivos, tem alguma coisa errada. Porque não dá para uma cidade como Camaçari, que arrecada 2,8, ter um absurdo como esse aqui. Se você contingenciar, Rui, 20% de 1 bilhão de reais, só na folha, não estou nem falando contingenciar tudo. Porque, por exemplo, eu cheguei na Câmara, Rui, a primeira coisa que eu fiz foi chamar todos os contratados e contingenciar 25% dos contratos. Todos eles. E rodou. Rodou TV Câmara, rodou manutenção. Eu consegui, mesmo contingenciando 25% de contrato, consegui construir o elevador. Manteve, né? Consegui economizar no primeiro ano 11 milhões de reais.
Depois a arrecadação, o duodécimo da Câmara caiu de 6% para 5%, porque nós passamos de 300 mil habitantes. O que é que eu fiz? Consegui devolver quase $500 mil no segundo ano, né? Mantive todos os contratos, dei reajuste ao servidor efetivo 2 anos consecutivos, 4%. Criamos o auxílio saúde, que é uma lei, ninguém tira mais. Servidor efetivo da Câmara hoje tem auxílio saúde, em pecúnia, recebe no salário, para ele pagar um remédio, para ele pagar um plano de saúde. Nós ampliamos o vale alimentação que estava defasado, nós subimos o valor. Mesmo com os contratos vigentes, rodando, mesmo com as contas fechando no 0 a 0 em 2022, 23 e 24 nós devolvemos recursos. E nós conseguimos ser econômicos. Agora eu tive lá, logo no começo desse governo, eu tive lá eu conheço todo mundo, né? Uhum. Aí conversando, não vou falar o nome aqui da pessoa, a pessoa chegou para mim, uma pessoa importante, disse que não tinha dinheiro em caixa. Que Caetano encontrou lá 7 milhões só. 7 milhões é um suspiro de um dia, né? Então, uma cidade que arrecada 2,8 bilhão por ano, não tem como ter só 7 milhões. E a gente tem um problema, eu tinha um programa lá lá embaixo, quando a Camaçari teve lá perto do Itaú, e teve um período da candidatura de Elinaldo e todo mundo aí que vieram aí nesse grupo, em que eu tive que negociar lá com a CM Neto, lá na Assembleia, teve uma reunião, porque eu ia trazer Guilherme Santos, fundador do Balanço Geral e tal. Você nasceu em 80, né? Isso. Então você deve ter... Mas era pequeno, você não tinha como... Mas era o cara que fez... Antes de Varela, foi? Não, Varela era vendedor, vendia o produto. Entendi. Ou seja, na parte de publicidade e tal, ele fazia isso. Como é o nome dele? Guilherme Santos? Guilherme Santos. Depois vocês olham aí na internet, você vai ver. É um cara excepcional. Quando ele veio para aqui, ele tinha 72 anos. E parecia um menino de 18 anos. Cara fora do comum. E aprendi muito com ele também. E aí, ele me viu fazendo podcast, aí ele falou, pô, você não sabe como eu estou feliz, falou para mim, né? Mandou. Aí eu falei assim, eu tive um grande professor e um cara que me incentivou, porque eu não gostava de ir para televisão. E quando ele estava com o programa, ele me pegava no intervalo pelo braço e me puxava para o lado dele lá na televisão, me puxava, né? Para me perguntar dessa área de direito, algumas coisas que estavam erradas aqui na cidade, e aí eu sempre falava. E aí quando você falou de números aí, eu lembrei dele, do programa, quando ele falou desse, que era 1 bilhão e 200, todo mundo falava, 1 bilhão e 200, lembra naquela época? É isso que eu falo, assim, Caetano está no 4º mandato dele, certo? Em 2004, ele virou prefeito, assumiu em 2005. A arrecadação nessa época, Rui, era em torno de 500 milhões de reais. Lembra o boom econômico do país? Lembra veio a industrialização forte chegando a Camaçari? A época que a Ford começou a produzir bastante aqui, a Ford chegou em 2000, 2001. Aí chegaram as fábricas de pneu, aí chegaram as grandes fábricas, né? Começou a gerar muito emprego, ISS, IPTU gerando, né? A arrecadação dobrou, 1 bi. Que chegou a ser 1 bi 200, foi nessa época aí. O pessoal falava, todo repórter, todo pessoal da política sempre falava 1 bilhão e 200. Ele já tinha que vir fazendo um contingenciamento da época. Nessa época. Mas já, quem não é bom gestor, ele compromete receita. É igual na nossa casa, para que a população entenda. Você ganha R$2.000 por mês, né? E você sobrevive, né? Com dificuldade, né? Passa aperto, tudo mais, sobrevive. Mas você tem que viver em cima de 2.000. Aí você recebe uma promoção no trabalho e passa a ganhar 5. Aí você gastava 2 a pulso ali, né? Mas você passa a ganhar 5. Aí você sai da casa de que você mora de aluguel de 500, vai para uma casa de 1.500. E começa a gastar 6 mil. Aí ao invés de você gastar os 5, ao invés de você gastar, melhorar um pouquinho o padrão de vida e passar a gastar 3.500 para guardar 1.500, pensando no futuro, numa aposentadoria, não. Você passa a gastar 6. Que aí o banco lhe dá logo um cartão de crédito com limite melhor. Aí você vai se embolando. Por quê? A gente não teve educação financeira na escola. Não existe um planejamento no conteúdo programático da escola de que todo aluno tem que aprender. Economia. Economia básica. Nunca se gasta mais do que se ganha. É o básico, né? E quando o prefeito ele é irresponsável, ele só pensa no processo eleitoral e na reeleição, o que ele faz? Ele empurra o jipe. E foi o que aconteceu. Quando a arrecadação dobrou, começaram as leis de penduricalhos
que permitiram, assim, super salários em Camaçari hoje, que tem aí ativos e inativos que ganham mais de 40 mil reais por mês. Eu já vi Fruto salário de aí de uma 50 lei, mil. fruto de uma lei absurda e completamente irresponsável que concedia uma tal de estabilidade econômica que não tinha limites. Vou fazer uma conta básica para você aqui. O servidor entrava no concurso com 2 mil reais. Se ele ganha 10% de aumento, ele vai para 2.200 Isso. em um ano, certo? Mas ele segurou a bandeira do partido, dos trabalhadores, tal. E aí o prefeito que tá aí deu um cargo a ele de secretário. Ele passou a ganhar 20 mil reais, certo? Quando incidia o aumento dos 10%, né? Ele era secretário, ele não recebeu isso. Mas ele passou 10 anos no cargo. Ou ele passou só os últimos 2 anos, como ele teve cargo de gerente, mas os últimos 2 anos ele passou como secretário. Então, ele conseguiu a estabilidade econômica dele como secretário. Olha que absurdo. Mas ele passou como auxiliar administrativo com 2 mil. Quando ele volta a ser auxiliar administrativo, a lei não retroage para prejudicar. Ele volta com os 20 mil. Aí, digamos que no ano subsequente, ele passou 1 ano trabalhando como auxiliar administrativo. O colega de trabalho dele, que tem muito mais experiência porque ele foi ser secretário, no ano seguinte, a prefeitura, digamos que dê 10% de reajuste. O amigo dele, que está lá trabalhando muito melhor que ele, vai para 2.200. Ele, em vez de ganhar 200 no salário dele, os 10% é em cima dos 20 mil. Então ele vai para 22 mil, ganha 2 mil. Isso fez super salários em Camaçari. Uma lei irresponsável, porque Camaçari tudo podia, porque a arrecadação dobrou, né? Porque tem que botar os companheiros para dentro, né? Aí absurdos aconteceram. Ele abriu um edital para 10 dentistas, mas a irmã do correligionário dele, ex-deputado federal, ficou em 54, ou seja, 54ª, ele botou 54 dentistas para dentro da folha. Não tinha lugar de trabalhar nessa época. Eu tô te falando isso com propriedade, que minha irmã era coordenadora de saúde bucal do município. Teve que abrir posto de saúde até 10 horas da noite para botar dentista para trabalhar, só para dar um cargo vitalício à irmã de um correligionário. Isso é responsabilidade com dinheiro público? Então, dentro desse aspecto, e retornando ao que eu estava falando assim sobre um médico ser secretário de saúde, é ótimo que seja, porque ele tem conhecimento da área de saúde. Mas é muito mais importante de que ele seja um bom administrador e que ele respeite o dinheiro público. De que ele entenda que os 240, 260, 300 milhões que a saúde tem por ano, não são 15%, né? Digamos que chegue a 400 milhões hoje, se ele botar mais do que 15%, esse recurso ele não tem que ser só para custeio. Tem que ser para investimento também, tem que ser para unidade de saúde mais moderna, tem que ser para que o prontuário eletrônico finalmente aconteça. Pô, Rui foi no médico quando? Pô, eu fui esses dias no posto de saúde tomar uma vacina, não tem um histórico lá, velho, de vacina. A gente tá na era da tecnologia. Era para saber qual foi a agulha, o modelo de agulha que foi a aplicação no ano de 2006 já. Não, hoje tem a tecnologia, pô. Mas a gente tá atrasado. A mulher pega um papelzinho, me dá um papelzinho com as 2 vacinas que eu tomei, a da gripe e a da febre amarela. Me deu a vacina, tome. Aí ela vai cadastrar no sistema SUS, aí vai pro aplicativo, né? Pô, isso tem que ter muito tempo, sabe? É um aplicativo federal, mas nós tínhamos que ter no município um prontuário eletrônico para que Rui fosse chamado pelo nome em qualquer unidade que ele chegasse. Rui Santos, já sabe qual é a especialidade, cardiologista, pronto. O cardiologista receitou quais remédios, pronto. Daqui a 60 dias, o cardiologista vai, e aí, Rui, o tratamento com os remédios que eu lhe passei, não acontece isso, né? A informatização, a tecnologia, a modernização dos serviços precisa de investimento, mas quando o prefeito não tem responsabilidade com recurso público, não vai sobrar para investimento. Vai ser para custeio de folha. É o que acontece com o esporte hoje, por exemplo, em Camaçari. Aconteceu o que no esporte em 2025? Absolutamente nada. Foi para pagar a folha. Eu trouxe aqui um campeão brasileiro de fisiculturismo. Aí ele veio, ganhou o brasileiro, está classificado para disputar mundial. Fábio Drex? Isso.
E não tem, ninguém nem sabe nada. Nem O Fábio Drex chegou lá, eu costumo dizer que quando boas pessoas se conectam, coisas grandiosas acontecem. Ele não me deu autorização não, mas eu vou falar, né, que é meu amigo, meu irmão. O Fábio Drex chegou lá e falou, Flávio, não tem nada. Eu não consigo nada, eu vou pra São Paulo, não sei o que fazer. Olha como Deus age. Eu disse, pô, irmão, eu sei mandato também, eu vou te ajudar como eu puder. Ele me deu o orçamento da viagem. Caro, rapaz. Eu disse, e agora? O que é que a gente faz? Aí eu pensando assim, eu disse, Deus, manda uma luz aí. Peguei meu celular. Vou ligar para um amigo aqui. Liguei para um amigo, que é de uma grande empresa. Eu não tenho autorização de falar porque eu sou político. Não vou falar o nome da empresa, porque não, isso aí ele tá não certo. quer associação com política, mas ele é um cara super do bem. Ele tem uma grande empresa, uma grande indústria em Camaçari, assim, gera muito emprego. Eu liguei pra ele e falei, irmão, tô com um projeto aqui. Não tinha projeto nenhum, Rui. Tô com um projeto aqui de um atleta que vai disputar, vai levar sua marca, vai usar sua roupa, vai botar na rede social, vai ser o garoto propaganda da sua indústria aí. Em São Paulo, no brasileiro, ele vai classificar pro Mundial, tá? Shape, show de bola, tá? Ele, não, Flávio, pode me mandar o projeto. Eu digo, mando daqui a pouco. Peguei o meu celular, coloquei no chat GPT e botei no microfone e fiz assim, ó. Por favor, chat, elabora um projeto de um atleta fisiculturista que vai para São Paulo, passar 3 dias lá, disputar um campeonato com hospedagem, com passagem, tarará, tarará, tarará. O chat GPT. Não, é. Eu digo, corra, vá adaptar para sua realidade, vá e me mande esse projeto hoje ainda, daqui a pouco. Que eu tenho que mandar, eu disse que ia mandar o projeto, ele já tá esperando. Ele correu rapidamente, conseguiu um patrocínio de R$3.500, Juliano? R$3.700. E foi viajar. Mas assim... E você acredita que ele já estava... Imagine o que é R$3.700 para uma prefeitura. E ele estava pensando em desistir, ele não ia competir mais esse ano. Ele ia parar de competir. E foi a empresa que custeou a viagem dele assim. Eu fiquei muito feliz, né? A gente tem nessa área de fisiculturismo, porque minha primeira formação foi educação física, né? Eu tive academia e... Famosa academia de Rui. Treinei muita gente aí. Teve gente que foi aluno meu que ganhou o Arnold Classic. Um monte de gente aí ganhou brasileiro, ganhou um monte de coisa aí. Inclusive aquele rapaz, ele é natural, não toma nada. Não entendi porque o sorriu. Não, ele tá meio retido, né? Ele não tá, assim, definido, nenhum atleta fica definido o ano todo, entendeu? É só no período. Tá no off, né? Tá retido, aí não dá pra mim avaliar direito. Mas se ficar de sunga aí, só no olho. Eu sou jurado de brasileiro, né? Entendi. Credenciado e tudo. Entendi. E aí eu fui em vários brasileiros aí, um monte de gente aí conhecida já. Hoje o Fábio Drex evoluiu muito, não foi? Evoluiu. Ele evoluiu. E apesar da idade ele dele... tinha dificuldade, assim. Eu me lembro que o shape dele, ele tinha dificuldade com o peito. Ele falava que tinha dificuldade com o peito. Ele evoluiu. Então, evoluiu evoluiu muito. Então, naquela época, a gente levava o pessoal, era tudo na raça aí, nunca teve negócio de poder... Era Rogerinho, não era? Era Rogério. Rogerinho. Era André, quem mais? Tinha uma turma aí. Aí depois entrou Marquinhos. Marcos, né? Que eu fui o primeiro a trazer campeonato aqui para Camaçari naquela época, né? E aí depois Marquinhos foi, eu comecei a me afastar. Teve um que faleceu, não foi que foi assassinado? De uma academia lá nos 46? Ali foi um cara que era irmão meu praticamente, viu? Era TC. TC foi assim, a aluna malhava na minha academia. E aí ela chegou para mim um dia, pessoa gente boa, fina, chegou e falou assim, eu vou mudar de academia. Eu disse, sim, mas qual foi o caso? Não, eu vou para uma academia, tal lugar, assim, lá na Lama Preta. Aí eu falei, na de TC, então tá em casa, tá beleza. Né? Ainda brinquei com ela e tal. Aí pronto, ela foi, inclusive, alguns aparelhos eu dei a ele, para ele montar a academia dele, o cara... E aí, ela tinha um namorado, que era o amante. E esse amante, no caso, o marido dela era um carreteiro, que estava viajando. Na época do crime, ele estava viajando. E aí, ele, como TC, tinha uma coisa que... Comigo, eu sempre prezei isso aí, né? O respeito aos alunos e às alunas. Então, nunca tive nenhum problema. Eu trabalhei muitos anos com isso. Nunca era um respeito mesmo. E aí, TC brincava muito. Não é que ele desrespeitava, mas ele brincava muito. Aí podia dar margem a alguém, algum marido, algum namorado, ficar chateado. E aí foi aí que esse amante... Né, ia lá buscar ela. Na minha academia ele ficava do outro lado ali, nem era o Itaú ali, era de João Machado, não, daquele cara, era João Machado que era vereador, né? João Machado. Isso.
da família dele ali. Itaú aonde? Ali o Itaú daqui, da Radial A. Uhum. Ele ficava do outro lado ali, ele falava, e aí, Rui, beleza? Opa, beleza. Aí avisava ele, olha. E pra mim só tinha ele mesmo, né? Eu não sabia da vida de ninguém, né? Rapaz, o marido tava viajando e tudo, e aí ele se invocou lá e quis tirar ela à força da academia. De pegar ela e levar. Aí TC, peraí, rapaz, não sei o quê. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não, acho que na terceira vez ele se chateou com o TC, discutiu. Aí eu vou ali e volto já. Tá vendo que o cara chegar aqui e me falar, vou ali e volto já? Primeiro que eu não espero. Ou eu me preparo ou eu não espero. Né? Ninguém é otário pra... Aí, resultado, chama a polícia, faz qualquer coisa. Aí o TC ficou lá trabalhando a mão, ele chegou armado. Aí deu um tiro ainda. Eu estava lá na Unime estudando na época. Deu um tiro, pegou no ombro. TC ainda... TC não era brincadeira, né? TC pulou nele na escada, embolou os dois. Ele ainda pegou, porque TC ia acabar com ele. Se aquele tiro não dispara, pegou no coração o outro. Na hora de se embolando. O cara pegou acho que 12 anos, né, de cadeia, que não paga nada, né? Aí já foi, tirou uma vida de um cara, pô, quando eu cheguei da Unime, né, que eu tava lá, aí minha mãe me falou de, pô, ali foi um baque danado. Então, naquela época, a gente ia com 5, 6, 10 atletas, de Salvador também, e a gente ganhava alguma coisa sempre, e não tinha dinheiro da área pública, nunca teve, sempre foi assim. O negócio da Bolsa Atleta teve uns problemas aí, não sei por que não está saindo, porque saía, né? A lei foi desvirtuada, na verdade, né, quando foi criada, né? Foi mais para uma... É um esquema. Uma relação política do que... Né, uma relação só fazem isso. Eleitorais, ou de resultados concretos no esporte, né? Aí era mais para resultado eleitoral. Aí a gente... Teve um cara, por exemplo, Luiz Carlos, cara humilde, um cara sério, muito competente. O cara foi Mr. Universo 8 vezes. E esse Mr. Universo, que é mundial também, que ele pode ser classificado para o Olímpia. Só que ele nunca quis. E outra coisa, esse Mr. Universo faz assim 2 vezes por ano antidoping. Se você olhar na internet e ver Luiz Carlos, fisiculturista, você vê o shape do cara como é. Esse cara foi para Goiânia. A gente viajou. A gente foi de ônibus, né? De avião ainda. E aí eu vi ele quieto num canto assim, né? Foi o grupo todo, de Salvador, de outros lugares, tudo, a gente foi para lá. Eu vi ele lá num canto, quieto. Aí mas aquele cara não está se alimentando direito. Aí fui conversar com ele, aí ele falou que não tinha dinheiro. Imagina. O cara hoje está bem de vida, está em São Paulo, tem academia dele, tem tudo. Quando eu fui visitar ele uma vez, você vê a caminhonete que ele chegou para me buscar lá, entendeu? O cara é baixinho, mas baixinho jeito porque é carro grande, né? Aí ele chegou lá no Brasileiro, na prévia ele já tinha ganhado, já estava com os pontos já, e ganhou. A Integral Médica na época, que era poucas que tinha na época, ele me chamou, rapaz, o pessoal está me chamando ali para conversar sobre contrato. Que ele ganhou o Brasileiro mesmo, fácil. Foi difícil ele ganhar o Baiano aqui, que os caras não queriam deixar ele ganhar. Chegou lá e foi a coisa mais fácil para ele, com os top, né? Os caras. E aí o cara falou, eu vou lhe dar um cheque aqui, para a gente conversar depois. Vou lhe dar na época, 15 mil. Era um absurdo. Você comprava um carro zero e ainda sobrava dinheiro. Os caras ficaram doidos e tal. E aí a vida dele começou. Então a gente nunca teve assim apoio. Eu sei o que eu passei, já vi, eu trabalhando, ter meu dinheiro e gastar para ajudar os caras, né? Fazer eventos e tudo. Mas aí eu queria lembrar uma coisa. Quando você falou aí do valor que a gente recebe aqui, de arrecadação, uma coisa que eu falei no programa de Guilherme Santos, quando ele falou de 1 bilhão e 200, eu falei assim, eu queria fazer uma observação aí. Quando a gente recebe agora é 2 bilhões e 800, na verdade, entre o cafezinho e o polo petroquímico, as produções grandes, a gente produz muito mais do que isso, o bruto. Com certeza. Porque se falar no bruto, assusta mais ainda. Entendeu? O que Camaçari produz. Vamos dizer que hoje a gente produz, na época que eu fiz o levantamento, era mais de 20 bilhões. Não, com certeza muito mais. Então hoje, vamos imaginar aí 25 bilhões
entre cafezinho e a indústria. Muito mais que as grandes fatias são de impostos federais e estaduais, né? O CMS é a maior fatia. Aí a maior parte, governo federal. E agora com o Lula, agora que ele botou, quando a gente dá nota aqui, a gente tem um IRR, que a gente pagava mais aqui, estadual, e pagava o ISS, né? ISS municipal, mas agora tem um dinheiro que já desconta IBS, logo na... CBS... Aí o que aconteceu? O que acontece? Vai a maior parte para o governo federal, a segunda maior parte vai para o estado. Isso. E aí para a gente vem uma cervejinha, que é esse 1 bilhão e 800. 2.800. É 2 bilhões e 800. Entendeu? Aqui tem também os impostos municipais, né? PTU, tal, ISS. Não, entra tudo. Eu estou falando mas a grande fatia fica com o estado com certeza e é concentrada mais em Brasília. Né? E aí a gente tem uma coisa que tem injustiça e justiça. Tem cidades e estados que a gente eu olho muito isso aí, tem a produção muito inferior. Por exemplo, São Paulo tem quase 50% do PIB brasileiro. Quase 50%, 40 e pouco. Aí, por que os caras têm essa rixazinha, às vezes, com um estado com outro? Né? Que eu acho, não precisa isso. Mas, por exemplo, você chega num estado como Bahia, o PIB é X e ele recebe de governo federal mais do que ele produz. Tem estado aí que é pior. Entendeu? Ou seja, é a questão social, né? Como se fosse o socialismo. Você pega do filho, tem 10 filhos. Tem a metade trabalha pra caramba, ganha bem, e os outros, a metade ganha mixaria, não dá nem para comer. Aí o pai vai, né, organiza a família e diz, olha, vamos dividir o dinheiro dos outros, todo mundo junto. Vai chegar a hora que alguém vai dizer, porque é irmão, às vezes até leva o barco. Pô, pai, eu trabalho, ganho 10 mil, outro que ganha 500 reais, 1.000 reais, 1.500. Mas é o que está acontecendo, né, na prática, Rui. Com a insegurança jurídica e essa criação abusiva de impostos, agora mesmo tem mais um, né? Agora ele pegou os impostos, até eu vi Nicolas gravando um vídeo das isenções fiscais que tinham as placas de tecnologia, gamers e tudo mais, agora vai ser 20%. Então ele tem taxado tudo, né? A arrecadação do Brasil hoje é histórica, né? Só em janeiro parece que foram mais de 300 bilhões de reais, só em janeiro. E eles entraram com a sede, né? Eles estão com uma sede absurda, quase 30 impostos novos já foram criados, né? Então o que está acontecendo? Quem tem dinheiro, com essa taxa de juros absurda de 15%, quem tem algum recurso está guardando no banco. CDB dando 1,2%. Então não está gerando emprego. Apesar... Ou tirando, né? Levando isso que eu quero dizer. Um amigo meu me falou outro dia que vai pegar a fábrica dele e vai levar para o Paraguai, que lá é 1% de imposto. Né? Ele vai deixar a matriz lá no Paraguai, vai ter as filiais e tudo que ele tributa lá. Ele vai distribuir aqui. Ainda tem as isenções fiscais das importações, né? Os benefícios, né? As isenções que o governo pode permitir para fazer na relação comercial Brasil-Paraguai. Se você for no Paraguai, até na época que eu morei lá na divisa Brasil, Argentina e Paraguai. Meu pai trabalhou naquela construção da Itaipu Binacional, desde o começo até o fim, né? Tem um irmão que ainda está lá, o mais velho. Você se assusta com o preço. A gente saía de lá para fazer compra do mês no Paraguai ou na Argentina. Quem mora nessa região abastece o carro no Paraguai. É isso. Eu tinha uma moto, daquela... Hoje está quanto litro de gasolina? Já chegou a R$3 na Petrobras? É 2 e pouco, 2,30 parece. Naquela época não tinha... Paga 6,50, tudo imposto. A gasolina aditivada tinha mais qualidade, a gente chamava de gasolina azul, né? E aí eu lembro que era bem mais caro, não é igual agora, aí você vê, não sei nem qual é a qualidade disso aí hoje. Sabe se é aditivada mesmo, né? Só quem vende aditivada que vê os postos da Petrobras, que é a Podium, né? Isso. Bem mais cara. Aí a gente ia pra Argentina com a moto, enchia o tanque lá e voltava, que era pertinho. Por exemplo, o Paraguai, da casa que eu morava, se eu subisse assim a rua um pouco, chegasse na parte mais alta, eu via a Ponte da Amizade. Entendeu? Da onde a gente morava. Aí, como você está falando, então hoje eu não sei como é que está lá, mas pelo que eu estou vendo, questão de impostos lá é bem... não é igual aqui. O que é um país desenvolvido, como o país desenvolvido faz, eu não quero aqui defender ninguém, não tenho procuração para defender ninguém, mas olha como o país desenvolvido faz. Nós temos um país riquíssimo em minerais, né? Em commodities, né? Exportador, balança comercial sempre positiva para vários países, né?
ao invés do presidente aproveitar dessas relações comerciais, né, que são deficitárias, por exemplo, né, que o Brasil concede muito mais para tal país do que recebe. Então vamos conversar aqui, ó, meu amigo, vamos ver aqui qual é a contrapartida. Sempre sangra o povo, velho. Quase 30 impostos criados para aumentar a arrecadação, não consegue reduzir custos. O governo que aí tá não consegue reduzir custos básicos. Tá lá, saiu essa semana, os gastos do cartão corporativo do presidente e da primeira-dama. 1 bilhão e 400. 1 bilhão e 400 milhões de reais em 3 anos. Por que não consegue cortar gastos, velho? A gente não consegue cortar na carne. Por que todo brasileiro tem que fazer esforço para sustentar esses privilégios, esses absurdos? E eles não conseguem fazer o dever de casa. Eu tava vendo... tenho procuração para defender presidente de país desenvolvido, mas estava vendo o presidente de um país desenvolvido falar que a inflação é a menor da história e a arrecadação é a maior da história, porque ele foi lá, não, sim, país tal, eu exporto meus produtos para aí, mas seu produto, você está me cobrando uma taxa X e eu vou lhe taxar... Do mesmo jeito. E aí agora quem vai comandar essa relação comercial somos nós, a arrecadação. Aí sobra recursos para programas sociais, sobra recursos para investimentos. Vai ver quanto está a taxa de desemprego. Não tem desemprego se tem investimento público, se tem grandes obras, grandes construções, rodovias, pontes, né? Energia limpa. O país consegue investir maciçamente em tecnologia, vira grande potência mundial. O Brasil tem tudo para isso. Nós temos Brasil, um clima... o problema nosso não é nem imposto. Imposto também. É gente, irmão. Não, é gente, administração. E a cultura da corrupção aqui no Brasil, o que é? Brincadeira, né? Os caras fazem aí. Olha até onde chega a corrupção. No alto clero da justiça. A gente vai recorrer a quem? A Chapolin Colorado? Porque quem deveria nos defender de qualquer escândalo de corrupção está atolado nos escândalos de corrupção. Ministro do STF. Absurdo, o maior esquema de corrupção aí do Banco Master. Tá aí 2 ministros todos atolados. E tem outras coisas. Os caras fazem palestra milionária. Conversa. Por exemplo... Para a empresa pagar? Nós temos um ministro aí que desde quando entrou, que faz pouco tempo, já fez mais de 200 palestras. Ninguém sabe, não existe uma transparência, né? Não, o contrato da esposa do ministro lá, 129 milhões de reais, para quê? Que consultoria é essa? Nem jogador de futebol ganha tanto. Não, e não tem registrado nenhuma defesa que ela fez. Nada, absolutamente nada. Então, assim... É barganha, isso aí é jogada... E virou comum, né? E aí, assim, eu acho que essa passividade da população de aceitar isso goela abaixo facilmente, por conta de uma ideologia partidária, sabe? Você vê gente estudada, de mestrado, de doutorado, vê esses absurdos que, geralmente, quando você vê lama, corrupção, o PT tá envolvido. E outra coisa... Aí, gente estudada, eu fico impressionado, às vezes eu falo com o pessoal... Como é que esse cara, rapaz, estudado, não é uma pessoa leiga, ignorante, ou que não teve acesso à informação, ou que é dependente do Estado por algum programa social, não. Gente estudado. Aí fazendo defesas absurdas, sabe? Sem... Os cara têm uma coisa interessante. Tem gente do tráfico que está estudando pra caramba agora, né? Então, ou eles vão, ou eles mandam alguém estudar, preparar para assumir cargo público, etc, etc. Então, hoje a gente tem, nesse meio jurídico, por exemplo, um monte de cara que já veio do esquema, já, ou tinha má vontade, se vou me preparar, esses aí são os ladrões, os bandidos, vamos dizer assim, mais inteligentes, né? Aquele que fica na esquina roubando carteira e celular, não. Você não viu quanto a facção só em um braço movimentou em bilhões com combustível? Largaram 29 carretas aqui em Camaçari. Eu vi isso aí eu vi. Você então, vê como é o negócio. Os braços aumentaram, né? Aí também tem a questão da impunidade, né? Nosso Código Penal, infelizmente, ainda está muito aquém de um país sério, né? Você acabou de falar do crime de TC aí. O cara pega 12 anos, cumpre o sexto da pena. Não, o cara já foi, já está solto há muito velho, tempo. Um homicídio. Aí cumpre um sexto da pena. Um sexto da pena de 12 anos é 2 anos. O que matou ele morreu aí com 50 e poucos anos aí. O que matou o TC? Não, aquele que matou aquela atriz, como é o nome? Daniela Pérez? Isso. Ficou 5 anos preso. O Alexandre de Pádua, né, parece? Isso, ficou 5 anos. Na tesoura, não foi o negócio da acabou. tesoura? Não, absurdo. E a gente costuma ainda idolatrar, né? Suzane Richthofen. Não, tem filme aí, tudo, né? Ela tá no Netflix, Globoplay.
É um negócio assim absurdo. Esse país realmente precisa ter uma reviravolta grande. Agora, precisa mostrar à população, né? O sistema geralmente ele quer esconder da população todo É porque começa pela educação, né? A Vai. criança, desde que vai para o colégio público hoje, como eu estava falando ali, né? Virou... Quando eu estudei lá, e fui com 8 anos, 9 anos, estudando no colégio público em Curitiba, e quem estudava do meu lado era o filho do governador, na mesma sala. Então hoje você não vê isso mais. Você vê, o cara que ganha, não é nem um político que tira o filho do colégio público, bota no particular, não. Não é só isso, não. É aquele cara que ganhou um pouquinho mais. Ele tira na hora. Ele já começa por exemplo, a gente tem uma escola aqui muito boa aqui nessa rua. Inclusive o pastor vai fazer um programa aqui. A nova geração. Ali é um exemplo fora do comum. Jamerson, parece que a filha dele estuda lá. Tem um monte de gente que eu conheço, assim, pessoas que têm uma ética na vida. Também estuda aí. Aí traz para aí, porque aí, se você acompanhar aí, você vai ver o tipo de educação. É outra coisa, tem outros conceitos, outros princípios, outras ideias. É um ensino fundamentalmente baseado nos princípios cristãos. Isso. Né? E é o que a gente ainda tem uma luz no fim do túnel, porque o que está virando universidade pública hoje? Balbúrdia, você já foi na USP? Já foi naquelas universidades de São Paulo, virou um grande centro de formatação de militância. E a USP de doutrinação era uma política. referência da Zoa. Doutrinação política. Alunos estudando há 12, 15 anos, não jubila mais, né? Grande distribuição de droga dentro da faculdade, né? Você vê professores que deveriam estar ali instruindo, mais preocupados com a formatação ideológica de uma juventude que vai acordar depois de 10 anos. E quantos jovens ainda de 30, 35 anos que a gente conhece? Eu tenho amigos que eram defensores absolutos da esquerda, que hoje não querem ouvir falar, porque foram doutrinados na universidade pública. E há uma inversão, né? Há uma inversão. Eu tenho amigos, inclusive estava conversando com uma amiga minha que é muito cristã, e a filha dela é doida para fazer medicina, estudou nas melhores escolas. Naturalmente passaria numa UFBA. Né? E é o que tem acontecido. Quem estuda em escola boa, quem gasta muito em mensalidade com escola até o 2º grau, os pais vão economizar na universidade porque vai passar. A federal tá cheia de carro importado, né? E que deveria ser completamente contrário. Né? Aí as cotas, né? Acabaram dando uma certa equilibrada nisso, né? E o jovem da escola pública teve mais acesso à universidade pública, mas deveria ser por mérito, né? Por uma boa educação pública. A gente vai criando desculpas e vai criando mecanismos para né? Remediando. Para remediar a nossa incompetência, né? De gerir uma educação de qualidade, porque hoje eu não quero aqui totalizar isso, né? Não é unanimidade isso, mas uma grande parcela das pessoas relacionadas à educação que estão aí dentro do sistema estão mais preocupados com a ideologia do que propriamente dito com a qualidade da educação. É só olhar a nossa IDEB na Bahia, né? O mesmo. penúltimo no país. A gente tem um sistema de Paulo Freire, que é uma coisa que a gente, para conversar, tinha que se aprofundar, ter mais tempo para falar, né? Né? E tem um monte de equívoco nessa doutrina dele, né? Com relação à educação. Então, hoje, um menino que estuda num colégio aí não pode ser reprovado. O que é um absurdo. Entendeu? Aí é umas coisas Nós que estamos criando uma juventude fraca. Nós estamos criando uma geração que não aceita perder, que não aceita ser desafiada. Né? Tudo da depressão, da... que acaba que... Por que as pessoas vão cada vez sofrer mais com esses dramas psicológicos aí mais na frente? Porque a gente está criando uma geração fraca mesmo. Né? Tudo tem uma desculpa. Né? Eu estava vendo um cara no podcast falando sobre isso. Né? Engraçado ele falando sobre isso. Eu acho que, claro que a tecnologia tem que avançar, os tratamentos têm que avançar. Né? Mas ele dizendo assim, eu tenho TDAH altíssimo, ele fala, né? É aquele madeirite que morreu de infarto. Né? Sei. Ele falou, eu tenho TDAH altíssimo. Mas na minha época, tratamento de TDAH era o quê? Chinelada nas costas e serviço. Então o que eu fiz? Ele era um cara bem alegre, né? O que eu fiz? Era, né? Meu pai me botou pra trabalhar com 13 anos de idade. Ele falou. Sim, na minha época, eu acho que o tratamento, a medicação, não quero aqui errar, mas eu acho que é citrulina o nome da medicação para TDAH.
Aí falou, na minha época, se tivesse citrulina, eu era o Bill Gates hoje, eu tava... E realmente as coisas vão avançando. Mas você deve ter um pouquinho mais idade do que eu. A gente foi criado para ter força, né? Para ter força do trabalho, para ter força de ser provedor, né? Com os valores familiares bem definidos. Estão tentando deturpar isso inteiramente. Aí você vê como é hipócrita. A gente não podia apanhar na rua. Tinha que chegar em casa. Olha como é hipócrita o posicionamento de alguns políticos, né? Brancos mais claros do que leite, né? Que são contra o conservadorismo, que lutam contra os valores absolutos da família, que tal, e que são aí tirado a progressista, preferem casar de branco na igreja Tabata Amaral com João Campos, né? Dois esquerdas fundamentais capitalista. Fazendo uso do capitalismo, vestidos caríssimos, festas cinematográficas, fazendo uso do capitalismo e principalmente contrariando tudo que eles defendem, né? Não são eles que são completamente contrários à família. Tá aí o presidente Lula falando, né? Que a gente combate esse discurso há muitos anos do conservadorismo, da família, né? Dos valores cristãos. Ele agora está assumindo, né? Entenda, ele tá num desespero tão grande, né? Na verdade, sendo bem sincero aqui, já que a gente está num papo bem aberto, nós da centro-direita e nós que somos antagônicos à esquerda erramos, né, nessa disputa há mais ou menos 6 meses atrás com esse negócio do tarifaço. Foi um erro grave. Lula vinha em queda livre, né? Ali ele conseguiu se segurar num galho e voltou a tentar respirar, mas ele vinha numa queda livre, né? Agora voltou a cair de novo porque ele não tem mais nada a oferecer. Porque também o pessoal veio entender qual era o objetivo do tarifaço, que não foi nada a ver com a política daqui, na verdade, porque foi 25 países que foi tarifado. Mas ele tinha vários interesses. Não, o cara... Né? Normal. É disputa. Vai fazer, o blefe. O mundo todo é assim. Todo mundo joga pôquer, né? Todo mundo joga dominó, tem que apostar alto, né? Você vê a França criticar a gente aqui no Amazônia para a gente não explorar lá o petróleo, próximo lá, né? Marina também e tal, esse pessoal lá reclamando. E aí eles, 500 quilômetros de distância de um do outro, aqui, fazem a extração do petróleo. Eu tô com saudade dos artistas, né? Defendendo a queimada na Amazônia. Não tem mais, né? Eles fazem muito isso. Não tem mais o discurso, né? O meio ambiente, né? Aí, Flávio, vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalozinho agora, porque agora a gente vai entrar no papo da política mesmo, viu? Boa. Essa questão aí de ringue entre você e Elinaldo, não estou dizendo que é isso, mas o que a população, né? Para mim não tem ringue nenhum. Espera aí, que a gente vai conversar daqui a pouco.